Amigos da Ideia do Jogo, hoje eu vou fazer alguns comentários, breves comentários. Espero que aqueles que sintam mais curiosidade possam ouvir esses comentários folheando o relatório do Conselho Fiscal apresentado ao presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Paulo Catarino Gordilho Filho, no dia 4 de agosto de 2017, relativo às finanças do Vitória, né? E principalmente ao seu orçamento, aprovado em dezembro de 2016, no valor aproximado de 80 milhões de reais. A coisa que nos chama a atenção é o seguinte: primeiro, um lado histórico, né? Este é, sem dúvida, o maior orçamento da história do Vitória. Este é o maior orçamento da história do Vitória. Nunca o Vitória teve um orçamento de 80 milhões na sua história. E nós que falamos tanto da insuficiência desse orçamento para o Vitória atingir os objetivos tão sonhados pelo nosso torcedor. Mas não deixou de ser um avanço, não é? E outra coisa que nos chama a atenção é que esse orçamento, esse relatório, desculpem, foi encaminhado ao presidente do Conselho no dia 4 de agosto de 2017. E ele foi apresentado a gente no último final de semana, portanto, 80 dias depois. E o que me chama a atenção é o seguinte: em todos os momentos, para justificar essa licença fajuta do presidente do Conselho Diretor, Ivan de Almeida, apoiado pelo seu grupo sucessor, hoje assentados no Vitória e comandados pelo presidente do Conselho em funções executivas, e o presidente do Conselho Diretor interino, Agenor Gordilho, é de que eles tinham uma preocupação enorme de que essas intercorrências políticas pudessem causar problemas ao nosso time. Vejam, senhores, e esse relatório, que poderia ter sido publicado lá em agosto, está sendo publicado agora, quer dizer, desculpem, divulgado agora, 80 dias depois, não é? Bom, quanto ao relatório, ele já começa no item 2, tratando de uma situação muito grave, que é a limitação do escopo, não é? O que é que diz o Conselho Fiscal? Que no seu artigo 51, parágrafo 6º, ele examina e emite parecer, podendo para tal fim, quando julgar indispensável, solicitar vista de contratos, ou seja, pedir que olhar contratos e quaisquer documentos que contemplem obrigações a pagar. Ou seja, para emitir parecer, eles às vezes podem solicitar à vista contratos, documentos, etc, etc, etc. Eu quero dizer que o Conselho Fiscal pediu e não recebeu os documentos contendo informações sobre os jogadores de futebol contratados com empresários e respectivos percentuais de participação, né? O Conselho Fiscal ficou preocupado naquela época daquela chuva de contratações. Houve também uma chuva de pagamento de comissões. Eu lembro da de Cleito Xavier, porque tive a informação do bastidor. Cleito Xavier recebeu, por Cleito Xavier, o empresário do jogador recebeu 700 e tantos mil reais, e o empresário aqui na Bahia recebeu 200 e tantos mil reais. Praticamente 1 milhão de reais de comissão foi pago por este jogador que hoje está praticamente encostado no Vitória, ganhando 350 mil reais por mês. Então vejam que o artigo 51 dá poderes ao Conselho Fiscal de solicitar a vista de quaisquer documentos
E o Vitória, apesar de solicitado, não apresentou os documentos sobre os jogadores de futebol e os percentuais de participação. Esse é um assunto grave e que precisa ser esclarecido, certo? Pelo presidente do Conselho Deliberativo, que é dublê de executivo do Vitória. Quanto aos gastos orçamentários, eu quero primeiro fazer uma explicação técnica, que nem todos são obrigados a entender. Eu mesmo aprendo todo dia com meus amigos que são mais afeitos aos números. Meus números são números de engenheiro, certo? Mas isso realmente eu já conhecia, porque eu inaugurei essa época de orçamento no Vitória. Eu e Sérgio fizemos o primeiro orçamento sozinhos, me lembro num papel de rascunho grande, e apanhamos um bocado para fazer o primeiro orçamento da história do Vitória. E o orçamento é o levantamento de receitas e de despesas do clube no período de um ano, certo? Não é o levantamento dos recursos que entram no clube, isso é caixa. O orçamento é papel, certo? Então vou dar um exemplo de novo que eu já dei no áudio. É a questão do carro. Se você compra um carro em janeiro para pagar em 12 parcelas, no orçamento aparece no mês de janeiro o valor do carro que está na nota fiscal de venda. Então, se o carro custou 100 mil reais, em janeiro vai aparecer 100 mil reais. Entra no orçamento de despesa do clube, certo? Mas no fluxo de caixa ele vai aparecer segmentado, fraccionado em 12 parcelas. Essa é a diferença entre o orçamento e o fluxo de caixa, ou seja, entre o fluxo econômico e o fluxo de caixa. Agora, lá no 12º mês, eles se encontram, né? Porque a receita entrou, a despesa entrou no orçamento de despesa, mas no fluxo de caixa ela só vai se completar no 12º mês. Então nós estamos tratando aqui do fluxo econômico, de competência, de orçamento, e não do fluxo de caixa. E ele apresenta um déficit de mais de 10 milhões de reais, 10.163.305 reais. Bom, não é fácil, sem ter o orçamento todo em mãos, e eu não sou um analista financeiro, eu quero dar uma visão geral, tá certo? Para explicar a vocês de que essa diferença de 10 milhões, certo? Ela é absolutamente significativa e ela aconteceu em apenas 6 meses de gestão, não é? E isso é grave, não é? O artigo 42 do Estatuto diz o seguinte: compete ao presidente do Conselho Diretor, 2, romano, praticar todos os atos em nome do Vitória, inclusive a assinatura de contratos ou acordo de quaisquer natureza pecuniária ou financeira, respeitados os limites orçamentários de despesas ou antecipação de receita e as atribuições dos demais órgãos. O artigo 68, o movimento financeiro do Vitória obedecerá rigorosamente ao orçamento anual aprovado pelo Conselho Deliberativo. Artigo 69, somente com autorização expressa do Conselho Deliberativo poderão ser realizadas despesas não previstas nas dotações orçamentárias. Tá? E parágrafo único, excepcionalmente, em casos urgentes, poderá o Conselho Diretor, com anuência do Conselho Fiscal, remanejar verbas, ou seja, você pega o orçamento, vê onde tem folga, vê onde está apertado, pega aquele recurso que está previsto numa conta e você puxa parte desses recursos para cobrir a outra conta que você está sem a receita, porque às vezes você prevê, por exemplo, venda de jogador e a venda não acontece. Então o seu orçamento vai ter um déficit. Mas vai ter um déficit porque não gerou a receita prevista. Nesse caso aqui,
nós estamos com problema no orçamento de despesas, certo? E não no orçamento de receitas, certo? Nós estamos aqui com problema no orçamento de despesa. Independente do que aconteça na receita, certo? As despesas de salário em 6 meses tiveram a diferença a maior de mais de 5 milhões a mais. As despesas recorrentes de 3 milhões e meio. E as outras despesas do futebol profissional, certo? A diferença é de 2 milhões de reais. Só nos investimentos, que investimento é uma diferença entre se o seu orçamento tem superávit, a diferença você pode usar como investimento. Mas se o seu orçamento bate igual o de despesa e o de receita, você não teria, teoricamente, dinheiro para investir. E nesse primeiro semestre, nós orçamos 2 milhões de investimento, que devia ter sobra no orçamento, e o Vitória só gastou 1 milhão e 600 de investimento. Eu queria saber o que é que eles chamam de investimento, certo? Aqui não está qualificado. E aí uma diferença a favor do orçamento de 400 mil reais. Então a situação, senhores, do relatório é grave, a responsabilidade do presidente Ivan de Almeida é grave, e isso com certeza vai à apuração e responsabilização, não é? Sobre os serviços vinculados às agências que foram contratadas pelo marketing, certo? A grande conclusão que o relatório chegou é que, no dia 6 de julho, oficializou ao presidente do Conselho Diretor, senhor Ivan de Almeida, que o Conselho Fiscal resolveu considerar que, por não ter acesso aos processos licitatórios, ficou caracterizado a inexistência dos mesmos. Vejam, pasmem os senhores. O presidente do Conselho Deliberativo tinha indicado uma comissão processante que julgou, absolveu o presidente do Conselho Diretor, porque entendeu que as empresas de marketing que foram contratadas, certo? No caso, principalmente a Solver e a Futebol Card, elas tiveram licitação. Tiveram empresas que concorreram com elas. O Conselho Fiscal, o órgão oficial de fiscalização do clube, desmente essas licitações, portanto, desmente o relatório da comissão processante, certo? E justifica o recurso que nós da oposição fizemos para levar essas denúncias que fizemos, junto com mais outros conselheiros, para a pauta da AGE do dia 4 de dezembro. Isso aqui também é muito grave. Bom, no item 3, o Conselho Fiscal fez algumas recomendações que foram apresentadas quando aprovou as contas de 2016. São várias as recomendações: fluxo de informações e controles padronizados, contabilização do Vitória S.A., contratação de consultoria externa, apuração e baixa de valor devido referente ao ativo intangível, etc, 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 etc. São 3, 5, 8, 11, 14 recomendações. E a conclusão do Conselho Fiscal é que a gestão do presidente Ivan de Almeida afastado não cumpriu integralmente as aludidas recomendações, muito menos o plano de ação. Também durante a fiscalização das conciliações bancárias, o Conselho Fiscal detectou 2 créditos em favor do presidente afastado, um no valor de 21 mil e quase 22 mil e o outro de 19.700. Na realidade, não foi adiantamento, como ele fez crer a toda a torcida. Ele antecipou o salário de abril e maio, sabem? Quando ele não tinha o direito a receber salário, porque o estatuto não estava ainda registrado. Entendeu? Depois que se descobriu a irregularidade,
ele foi feito a troca pelos meses de junho e julho. Como ele saiu antes do final do período, ao comparar abril e maio com junho e julho, por isso que ele tem que devolver, e parece que ainda não devolveu, R$ 9.943,98 que ele pegou daquele que ele chama de adiantamento, né? Que ele não pediu, ele exigiu. O estatuto é bem claro, adiantamentos exigidos pelo presidente. E o conselho, o conselho, o relatório é bem claro. E o Conselho Fiscal quis mostrar que ele praticamente obrigou a área de controladoria a liberar o dinheiro para ele, inclusive dizendo que ele era o responsável. Ele estava precisando muito desse dinheiro, pelo menos é o que deixa transparecer. Aí o Conselho Fiscal foi consultar a controladoria do clube e que reconheceu que essa prática de adiantamento é usual por parte de funcionários. Só que tem um detalhe, ele não é funcionário. Ele é presidente estatutário e tem uma remuneração de acordo com a legislação em que se desconta dele o INSS, certo? Então se pode comparar o funcionário, que dependendo das regras internas da instituição, pode ter ou não adiantamento, certo? Agora, ele não é funcionário e, portanto, este argumento cai por terra e a irregularidade dele é muito clara. E o Conselho Fiscal, cuidadosamente, certo, recomendou que essas concessões de adiantamento até a funcionários seja vedada pelo Conselho Deliberativo, né, para acabar com essa história. Então é isso que eu quero deixar claro. Ele tinha recebido por 2 meses que ele não tinha direito. Essa é o fato que estamos comentando sobre essa grave irregularidade processada sob única responsabilidade do então presidente Ivan de Almeida, hoje afastado. Então, senhores, a conclusão do relatório é que ele é parcial e não representa todas as ocorrências que, porventura, vierem a ser encontradas no decorrer do exercício. Porque o Conselho Fiscal não é uma empresa de auditoria. A auditoria é feita no final do exercício, né? Após o término do período fiscal, que é dezembro deste ano, certo? Mas quero aqui parabenizar o Conselho Fiscal, na figura do seu presidente Walter Thanos, dos ilustres membros, pelo cuidado que demonstrou ter com as coisas do Noto Vitória. E ficam aqui registrados a gravidade do momento do Vitória, atestados por esse relatório, levantados pelas oposições desde janeiro. Eu tenho um áudio de 9 de janeiro, quando eu já chamava a atenção dessas contratações e não fui ouvido. Eu tenho áudios que chamavam a atenção dos contratos feitos com os treinadores sem utilizar a cláusula de rescisão recíproca, provocando rescisões milionárias, certo? De Argel, de Petkovic e de Galo. Rescisões milionárias, digo aqui aos senhores, tá certo? Mas somente com o fluxo de caixa é que nós vamos ter condição de comparar, e isso é pedido aqui até no relatório, comparar o fluxo econômico, que é o orçamento, com o fluxo de caixa. E eu acho que esses números são muito maiores do que apresentado aqui nesse relatório parcial do primeiro semestre deste ano. Um abraço para vocês e até outro momento.